Boa tarde a todos. Gostaria de um certificado que estão me ouvindo. Para isso, seria bastante útil se vocês colocassem um OK no chat da plataforma. Certo. Percebo que todos estão me ouvindo e agradeço aos que me responderam. Sejam todos bem-vindos. Sou Adson Matheus e é com bastante satisfação que, em nome da equipe Coliseu, iniciamos um seminário temático de novas tecnologias digitais da construção civil. Este seminário tratará sobre um tema bastante relevante à nossa realidade, as Smart Cities e os sensores urbanos. Em um primeiro momento, teremos uma apresentação realizada pela equipe Building Tech, composta pelos alunos Adeilton Spindola, Mariana Fernandes e Nara Ferrari. Após a apresentação, será aberto um debate para que se possa tirar dúvidas acerca da apresentação. Debate este será mediado por João Vitor e que terá Lucas Andrade como debatedor. Além disso, teremos também um relato de Tiago Santos, que trará todas as considerações finais sobre a apresentação. Dito isso, convido os alunos Adeilton Spindola, Mariana Fernandes e Nara Ferrari para iniciar a sua apresentação. Obrigada, equipe, por nos apresentar. Não está aparecendo para mim aqui para compartilhar a tela. Se for possível. Só um segundinho, Mariana, que eu vou ver. E agora? Pronto, apareceu. Aprendendo na prática. Bom, se for surgindo alguma pergunta sobre o tema, peço que vocês vão colocando no bate-papo. Eu não estou conseguindo ver o bate-papo porque eu coloquei a apresentação do PowerPoint e aí eu não tenho como ver o que está acontecendo. Então, se alguém em algum momento quiser interromper, também fica à vontade. A nossa equipe é composta por Adeilton, eu, Mariana e Nara, e nós vamos falar sobre as Smart Cities. Vamos trazer alguns conceitos e percepções sobre essa nova realidade, né, que a gente vive, principalmente no Brasil. Nós vamos nos basear, principalmente, num estudo conduzido pelo Centro de Estudos em Administração Pública e Governo, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Eles fizeram um estudo tanto com o cidadão quanto com os gestores públicos, onde eles abordam esse tema de Smart Cities no país, através da perspectiva do cidadão e dos gestores. Esse estudo ele foi feito em 15 cidades e Mariana, retrata... deixa eu te interromper, peço desculpas, mas só para chamar atenção para o restante, que vocês podem expandir aí a tela que Mariana está compartilhando, né? Embaixo tem um sinalzinho de setas no sentido de ampliação, você clica que a apresentação de Mariana se expande e a câmera dela desaparece. Depois vocês podem desabilitar essa função e volta para o estado normal, tá? Para não ficar pequenininho. Desculpe, Mariana, obrigado. Então, esse estudo, ele traz algumas descobertas e conclusões a respeito desse tema e aborda o cenário atual e análise das possíveis visões de futuro para a nossa realidade. Esse estudo, ele segue a metodologia de um estudo que foi feito ao mesmo tempo na Espanha e em Madrid. Então, primeiro, a gente quer trazer uma contextualização da necessidade das Smart Cities. Esse fenômeno, ele se inseriu num cenário caracterizado por duas megatendências que determinam a transformação da sociedade contemporânea, que é o processo de urbanização e a revolução digital.
Sobre o processo de urbanização, a gente sabe que cada vez mais as cidades elas estão se desenvolvendo porque as pessoas estão deixando a zona rural e vindo para a área urbana. Então, esse processo de urbanização ele está ocorrendo de forma bem rápida atualmente. E, paralelo a isso, vem surgindo o desenvolvimento das tecnologias, que a gente chama de tecnologia da informação e comunicação, né, o TIC. E essa tecnologia, ela permite tanto que as pessoas se comuniquem com os equipamentos, com outras pessoas, e permite também que os equipamentos se comuniquem entre si. Então, a partir dessa perspectiva, o impacto da revolução digital sobre o mundo, ele acelera essa urbanização e sustenta a emergência desse conceito de Smart City. Aqui a gente tem essa imagem que mostra esse processo, né, essas duas megatendências, e elas dando continuidade e concluindo na Smart City. Com relação à urbanização, segundo os dados das Nações Unidas de 2014, a partir de 2007, a população urbana ela começou a ultrapassar a população rural. Então, a partir de então, esse crescimento ele vem sendo cada vez maior e é preciso que haja uma certa organização para que a cidade ela realmente funcione como uma cidade. Então, com relação à urbanização, as cidades elas são vistas como um centro de influência econômica e social. Segundo os dados do IBGE de 2012, São Paulo ela foi vista como com a participação de quase 12% na economia do Brasil. Então, ela tem uma grande participação na economia do país e, como consequência, traz os impactos ambientais, porque a gente tem uma maior quantidade de pessoas vivendo no mesmo lugar, então a gente vai ter a maior emissão de gás carbônico na atmosfera, uma maior utilização da energia, e tudo isso impacta a nossa cidade de forma no âmbito ambiental. E essa urbanização ela não ocorre de maneira regular. Foi percebido que nas cidades médias esse ritmo ele é maior, o ritmo de crescimento. Com relação à revolução digital, os principais elementos seriam a hiperconectividade, como já foi falado, e algumas alavancas na mudança digital, que seriam as mídias sociais para uma sociedade em rede. Foi percebido tanto pelo cidadão quanto pelas próprias organizações que a mídia social ela é uma importante aliada tanto para a interação quanto para informação, para disseminar informação. A explosão de acesso móvel de banda larga possibilitou o maior uso de aplicativos para que as pessoas suprissem as suas necessidades. O Big Data, que são os grandes dados que estão disponíveis na rede e suas potentes aplicações. O avanço da computação em nuvem também foi bastante importante na revolução digital. E tudo isso impacta em uma sociedade colaborativa. E a resposta dessa urbanização com essa revolução seriam as Smart Cities, que ela utilizaria a tecnologia para prestar de forma mais eficiente os serviços urbanos, melhorando a qualidade de vida das pessoas e transformando a relação entre entidades locais, empresas e cidadãos, proporcionando uma nova forma de viver na cidade. De acordo com esse estudo que foi feito tanto com gestores quanto com as pessoas, não se chegou em um conceito sólido do que seria uma cidade inteligente e nem os elementos mínimos que ela deve possuir para ser considerada inteligente. Mas notou-se que há alguns elementos fundamentais na tentativa de definição de Smart City, que seria uma visão holística e global, que não se deve limitar a cidade inteligente apenas a um setor. É necessário que todos os setores, que essa inteligência ela reflita em todos os setores e seja condensada em uma única gestão. A cidade também ela deve ser vista como
um meio para melhorar a qualidade de vida e não um fim. Então, é necessário utilizar de alguns meios para se chegar no que as cidades ambicionam, que é a melhor qualidade de vida, que o produto local ele seja mais competitivo e inovador, e para isso utiliza-se os meios que seria a tecnologia como um fator disruptivo. Então, ela seria esse meio para se chegar aos objetivos de uma cidade excelente. E isso implica em novos modelos de relações. As cidades inteligentes, elas podem mudar a forma como as pessoas se relacionam. Então, o que antes era um modelo econômico, agora cede lugar a um modelo econômico colaborativo, por exemplo. As pessoas, elas passam a ter mais transparência com relação aos dados do município, por exemplo, e tudo flui melhor entre os diferentes setores. E pode-se observar que tudo isso sempre é aliado à sustentabilidade. As soluções sustentáveis, elas garantem que as cidades produzam maior valor econômico e social e consumam menos recursos. Então, quais são as tendências e perspectivas? Foi observado com o estudo que as cidades elas já estão incorporando tecnologia na prestação dos serviços urbanos e que os principais fatores de informação é o cidadão conectado, em que o estudo ele até define o cidadão como o sensor realmente inteligente, porque ele tem discernimento da melhor forma de passar essa informação, e acaba que as redes sociais elas acabam sendo um meio para que haja um mapeamento de uma determinada localidade. Então, o cidadão ele até precisa estar inserido nesse conceito de cidade inteligente para que ele se sinta pertencente àquilo e faça parte dessa construção. Outro fator de informação seria a internet das coisas. Não vamos entrar muito nesse aspecto, porque nós teremos outra apresentação só sobre isso. E a rede de sensores, que seria os dispositivos inteligentes que vão captar as informações dinâmicas da cidade, como trânsito, clima, tempo, poluição, e vão armazenar essas informações em nuvem para que haja a possibilidade de análise em tempo real desses dados, e assim a gente obter uma determinada informação no âmbito que a gente precisa. E outra questão importante são os dados abertos, que eles contribuem para criar um ambiente inovador para a melhoria e criação de serviços. O estudo ele aponta 9 grandes âmbitos em que as cidades brasileiras estão concentrando esforços e atividades. Seria segurança, sanidade e saúde, educação, meio ambiente, mobilidade, economia, governo municipal, habitação e gênero. No final da apresentação, a gente vai deixar o link desse estudo, porque ele é bastante detalhado, inclusive ele traz bastante detalhes sobre todas essas áreas. Eu vou falar, por questão do tempo, bem superficialmente sobre o contexto e a problemática de cada segmento desse e o que está sendo feito nessas cidades para que se resolva essa problemática. Com relação à segurança, né, a gente sabe que é peculiaridade de cada região. A necessidade de segurança em São Paulo é diferente, por exemplo, aqui na nossa cidade, então isso deve ser levado em consideração na implementação de tecnologias para esse fim. Mas os principais eixos que se observa, onde há necessidade de uma atenção nessa segurança, é na privacidade dos cidadãos diante de emergência e de diversos tipos de crimes, na proteção de infraestruturas vitais, na prevenção frente ao acesso ilícito e ao uso ilegal de dados sensíveis. A solução que está sendo empregada atualmente, e algumas são até bem simples e eficazes, como, por exemplo, o uso de grupos de WhatsApp, que foram observados em alguns bairros dessas cidades onde foi feito esse estudo, em que os moradores eles criam esse grupo com policiais da localidade com o objetivo de identificar atitudes suspeitas ou emitir alertas. Outra medida também que está sendo, já foi adotada em São Paulo e no Espírito Santo foi o uso de dispositivo de segurança preventiva ou o botão de pânico. É um botão que ele é disposto pela cidade em algumas áreas, onde as pessoas que se sentem ameaçadas
que se sentem inseguras por algum motivo, elas podem apertar esse botão e, por meio de GPS, elas são localizadas e é feito todo o suporte em momento de emergência. E outra solução eficaz são os centros de operações, onde eles vão coordenar, onde eles recebem os chamados de sensores dispostos pela cidade ou botões de pânico, e a partir disso, de forma coordenada, eles vão tomar as melhores medidas para aquele momento. Em relação à sanidade e saúde, a problemática o contexto problemático é que atualmente essa área ela está sendo cada vez mais investida com relação à tecnologia da informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde. Foi percebido que há uma certa preocupação em utilizar a tecnologia para obtenção, para armazenar dados de pacientes, por exemplo, e até para atendimento à população em alguns casos. E é interessante notar que a nossa população, o cenário atual é de envelhecimento e de proliferação de doenças crônicas. Então, a tecnologia ela iria otimizar os recursos e diminuir os custos. E o que está sendo adotado atualmente é a telemedicina, que foi bastante utilizada nesse momento de pandemia. É interessante que na favela de Santa Maria, no Rio de Janeiro, há oferta à distância de serviços de saúde domiciliar a grupos desfavorecidos, e já há georreferenciamento de doenças, como a dengue, por exemplo, que ajuda as prefeituras a identificarem as áreas de risco. Com relação à educação, foi percebido que em 92% das escolas públicas já há acesso à internet. Porém, 87% dos alunos dessas escolas que acessam a rede, elas não fazem na escola. Então, é preciso ver essas questões para que seja aplicado e usado de forma efetiva. E a cidade também pode colaborar com a formação de funcionários públicos por meio de tecnologias em plataformas online. E as soluções que estão sendo adotadas são o uso de dispositivos, de louças digitais, de programas interativos e outros produtos que permitem que os alunos aprendam com a mesma naturalidade que brincam. Ferramentas e plataformas foram bastante utilizadas nesse período de pandemia também, com o objetivo de facilitar o acesso à informação. E, no caso, algumas escolas já estão utilizando as plataformas digitais para a realização de matrículas de alunos. Com relação ao meio ambiente, a gente tem a problemática do crescimento desordenado das cidades, dependência de combustíveis fósseis, mudanças climáticas, tudo isso que a gente já vem acompanhando com o crescimento das cidades. E as principais medidas que estão sendo tomadas em relação à conexão de iluminação pública por meio de Wi-Fi na mesma rua. Foi observado isso em alguns municípios do estudo. Está sendo utilizada iluminação LED, em alguns lugares está sendo gerada a própria energia e há um desenvolvimento de tecnologia no campo da gestão de resíduos. Sobre a mobilidade, a gente sabe que ela se agrava com o crescimento da cidade, que o investimento em infraestrutura não acompanha esse crescimento da população. Então, acontece que os sistemas de transporte eles passam a ser antigos e obsoletos, e de um mero suporte de funcionamento dos sistemas de transporte, a tecnologia ela passou a ser o principal catalisador da transformação urbana. Então, o que está sendo feito atualmente nessas cidades é um monitoramento das emissões de dióxido de carbono, do consumo energético. Estão sendo utilizados aplicativos com informação de tempo real sobre a situação do trânsito, obras na estrada, disponibilidade de estacionamento, caminhos alternativos, etc. E também está sendo implantado cartões inteligentes que promovem a integração entre transportes. Em relação ao governo municipal, foi abordado isso em algumas cidades, porque foi observado que a população, ela se sente, às vezes não se sente participante de determinadas decisões da cidade. Então, é necessário que o município ele ofereça dispositivos móveis
para que a população ela tenha acesso à informação e também ela possa usufruir de serviços que ela não precise ser de forma presencial. Então, algumas soluções que estão sendo tomadas é o desenvolvimento de plataformas que integrem todos os serviços inteligentes da cidade e que integrem os cidadãos sem a necessidade de sua locomoção para resolver alguns trâmites urbanos. Com relação à habitação, os problemas são resultado também do processo de crescimento desordenado das cidades e cabe à União instituir as diretrizes nacionais para que essa habitação seja possível. A gente conhece vários programas, né, que já existem, de cunho social, e então algumas soluções visando as cidades inteligentes também estão sendo tomadas, como a solução tecnológica das moradias inteligentes, com aquecimento ou refrigeração, soluções para segurança, controle e iluminação, e etc. E nos países em desenvolvimento, como eu citei, estão sendo adotadas soluções que podem servir para mitigar esses problemas sociais e oferecer oportunidade de renda e melhores serviços para os cidadãos. Outro contexto também em que as cidades estão bastante preocupadas é em relação à igualdade de gênero entre homens e mulheres. Nós temos algumas medidas que foram tomadas para que haja essa igualdade, ou tentar uma igualdade entre os gêneros, e um dos objetivos inseridos nos 8 Objetivos do Milênio, ODM, em 2015, foi o aumento do uso das TICs para a promoção do empoderamento das mulheres. Então, dentre algumas medidas, nós temos essa que que a tecnologia ela seja inserida para esse empoderamento das mulheres. E o que está sendo feito atualmente para a implementação nesse âmbito é em relação a tecnologias, como já foi falado, inclusive, para a segurança, né, principalmente em relação à vítima de violência doméstica, com o botão de pânico, que funciona da mesma forma, como já foi falado, e o alarme ele é recebido pela própria polícia. E com iniciativas para coibir a ação de criminosos contra a violência sexual sofrida por mulheres no transporte público, foi desenvolvido o aplicativo Help Me, onde a mulher ela pode informar que está sendo violentada de alguma forma, e além de ser avisado aos responsáveis, às autoridades responsáveis, ainda emite um alerta para que chame a atenção das pessoas ao redor. E outra medida que está sendo tomada é que as cidades elas estão estimulando a maior inserção das mulheres nas áreas de tecnologia e informática. Agora nós vamos dar continuidade com o Aldeilton, que vai falar um pouco sobre a implementação da Smart City. Boa tarde, pessoal. Se vocês tiverem com algum problema para ouvir, vocês poderiam me falar, por favor? Eu estou ouvindo, tá tranquilo. Ok. Eu vou falar um pouco sobre a implementação da Smart City. A Smart City ela deve ser considerada intrínseca ao desenvolvimento da cidade. E como cada cidade tem suas características e especificações, a Smart City, por si só, também vai ter sua característica e especificação para determinada cidade. No entanto, há um padrão que é seguido da Smart City, a implementação da Smart City, que é a fase vertical, a fase horizontal, a fase conectada e a fase inteligente. A fase inteligente seja dada praticamente como fruto já da Smart City. Pode passar. Na fase vertical, a tecnologia ela é introduzida em cada tipo de serviço. A tecnologia, a cidade por si só, ela já divide suas funções
por serviços, e esses serviços ficam em funções de secretariado, silos e por aí vai. O que se tenta na fase vertical é trazer a inovação para cada um desses nichos. Ou seja, essas mudanças vão ser feitas de forma independentes no começo. Na fase horizontal, que já é uma nova fase, esses serviços vão ser feitos de maneira integrada. É como se a fase horizontal propôs um sistema de modo que ele integrasse os outros sistemas nele. Isso porque, quando a gente está falando de Smart City, a gente vai falar de novas funções que vão surgindo. E essas novas funções podem ficar dependentes de 2 ou mais nichos, 2 ou mais serviços, e é importante que não seja burocrático a execução dessas funções. Então, ainda falando da fase horizontal, quando ele fica com esses 2 serviços, é como se ele fosse, qualquer um desses serviços pudesse trabalhar sobre ele livremente. É o que ele vai chamar, é o que eles chamam depois de sinergia. Pode passar, desculpa. Na fase conectada, já se supõe que a cidade já está interconectada, que a sinergia entre os serviços está estabelecida, que é aquilo que eu falei sobre a integração, que foi definido na fase horizontal. Se propõe já a melhoria e desenvolvimento de novos serviços, se propõe já uma eficiência e o fornecimento de informações para os cidadãos. Com a Smart City, e eu vou acabar falando isso muitas vezes, mas o cidadão é que fica centralizado. Afinal de contas, o objetivo é a melhoria de qualidade de vida. Na fase inteligente, já seria o fruto, a Smart City já estaria estabelecida. O que se vai procurar a partir de agora é melhoria. Já estaria definido um ecossistema de inovação, que é o que tem nessa imagem ao lado, em que serviços urbanos, universidade, prefeitura, governo, empresas, elas estão conectadas com o cidadão e o cidadão está conectado com todas elas, de forma que os dados do cidadão correm solto entre elas, de forma que esses dados são informações importantes. A partir daí, são tomadas decisões, os planejamentos são feitos de maneira mais ágeis, mais eficientes, são decisões preditivas que prevêem o que pode vir a acontecer e se planeja com isso, com o que pode acontecer, com o que a Smart City pode oferecer. Pode passar. Ainda sobre a implementação, algumas ideias-chave que procuram tanto prevenir problemas quanto melhorar a execução da implementação. Essas ideias são a liderança e modelo de governança, estratégias e visão de cidade, marco legal regulatório, modelo tecnológico, modelo de financiamento, modelos de negócios sustentáveis. Pode passar. Em liderança e modelo de governança, a administração pública tem que mostrar, a gestão de administração pública tem que mostrar um modelo mais externo à população, mais aberto. A população está apta a participar desse modelo. Também se pede uma administração pública aprimorada, se pedem pessoas mais treinadas, mais capacitadas, até porque a fase horizontal não é uma fase tão comum aqui no Brasil, não é tão comum integrar todos os sistemas, é algo um pouquinho mais complicado, mas e por isso precisa de pessoas mais capacitadas, mais treinadas para isso. O plano de uma Smart City, ela vai ultrapassar o tempo de uma gestão de administração pública, ou seja, em outras palavras, ela vai ultrapassar o tempo de um mandato, e isso pode ser um pouco problemático. O plano da Smart City, ela é feita a longo prazo, o que deixa as pessoas aqui não investirem propriamente em inovação para tentar colocar a Smart City como algo realmente intrínseco da cidade. A participação política do cidadão, o cidadão deve ser ativo, do mesmo jeito que a gestão de administração política vai deixar
externo e aberto à população, a população tem que ser ativa. Afinal de contas, essa melhoria de qualidade de vida é direcionada a eles. A intersetorialidade, que se trata sobre aquela fase horizontal, sobre os serviços estarem ligados entre si, e a transparência nos resultados. O que essa transparência nos resultados ainda não há, como posso dizer, algo que possa medir essa transparência, ou algo que possa medir como o resultado foi bom. Se o resultado foi bom. Então, o que o autor falou é do tipo, o que poderia ser um índice para avaliar a qualidade seria o quanto o cidadão aderiu, o quanto ele ficou satisfeito com inovações tecnológicas. Seria o que a gente chama de feedback, o que pode melhorar. Então, por isso que a participação do cidadão é extremamente importante. E a liderança, a gestão pública, ela tem que deixar isso aberto ao cidadão. Pode passar. Estratégia e visão de cidade. Como eu falei anteriormente, é um plano de longo prazo. Não tem como implantar inovações tecnológicas e continuar implantando essas inovações, procurando a melhoria, se você só pensar nisso a curto prazo. Tem que se entender a visão única da cidade. Quando eu falo a visão única da cidade, eu me refiro ao contexto histórico, ao contexto social dela, em como as pessoas olham essa cidade, quais problemas ela possui, como esses problemas podem ser resolvidos, como inovações tecnológicas podem ajudar a resolver esses problemas. A visão compartilhada, que seria a visão do cidadão junto de visão de empresas, de instituições, do governo. E aí, falando de visão compartilhada, pulando já para essa parte de centralização no cidadão, que eu já venho batendo nessa tecla, que o cidadão é o principal componente da sociedade, ele é o principal ator disso, ele é quem fica no centro. Então, é muito necessário a participação dele. Voltando para superar desafios, a Smart City, ela vindo como algo intrínseco, as inovações tecnológicas vindo como algo intrínseco, eles vão tentar perceber quais são os problemas da cidade, como se podem resolver isso. Tem que haver uma estrutura básica para isso também. Essa superação hoje a gente fala de desafios mais contemporâneos como o ambiente, até mesmo como a mobilidade, mas há problemas. As cidades daqui, elas têm problemas em questão de educação, de saúde, de saneamento, que são problemas que precisam ter uma estrutura básica, e simplesmente inovação tecnológica não vai conseguir, só a inovação tecnológica não vai conseguir resolver esse problema. O contexto econômico, quanto a cidade... contexto econômico, quanto a cidade o quanto pode ser investido nessas inovações, e a tecnologia como um meio. O objetivo final não é ter a cidade, a Smart City, como uma cidade inovadora, mas sim melhorar a qualidade de vida dos que vivem nela. Pode passar. Modelo legal e regulatório. Aqui já se fala de alteração de lei como iniciativa, porque alguns gestores acreditam que a lei que se usa, ela é ultrapassada para alguns problemas modernos e que ela acaba como se ela conseguisse impedir a implementação, mas ela deixa a implementação extremamente burocrática. E aí, quando fala de alteração de lei, fala principalmente sobre regulação urbana, como locação de zoneamento urbano, estudo de lugares de risco, a proibição de zoneamento de risco.
a tentativa de compactar e adensar uma cidade, afinal, é mais de trazer inovações, é mais fácil de trazer inovações tecnológicas para algo compacto. E aí, ainda sobre regulação urbana, vai se falar sobre de como se trata o subsolo, se trata a energia, como se trata a água, que também é tratada na legislação ambiental. Tem que se haver um cuidado maior com a água e tem que se haver também uma preservação de áreas verdes e parques e uma rigidez maior sobre a emissão de poluentes. Quanto à legislação tributária, eu não tenho tanta propriedade para falar sobre a legislação tributária, mas segundo o autor em qual eu me baseei, ele falou que a legislação tributária atual, ela consegue ser um peso para o desenvolvimento econômico e acaba sendo um peso para o desenvolvimento de uma Smart City também. Quando ela algumas coisas para serem inseridas por aqui acabam sendo muito mais burocráticos e acabam, como consequência, inviáveis, coisas que seriam facilmente inseridas lá fora. E aí tem também a legislação de compra pública, acaba deixando compra de tecnologia, acaba tendo um prazo muito grande para a compra dessas tecnologias, por conta da demora da aplicação dessas leis. Ainda voltando à legislação tributária, ela é desigual entre as cidades, de modo que, para algumas cidades, é mais atrativo do que para outras trazer inovações tecnológicas, acabando tendo uma competitividade para poder trazer esse tipo de coisa. De todo modo, essas mudanças estão ocorrendo aos poucos, mas estão aqui mesmo no Brasil. Em Porto Alegre, eles fizeram uma lei complementar de apoio à inovação tecnológica, a Lei 721/2013, em âmbitos acadêmicos e empresariais. Era uma forma de fazer mais sobre essa inovação, uma forma de incentivar isso. No Rio de Janeiro também, eles potencializaram a construção, o aumento do potencial de construção do Porto Maravilha, 2009, com o objetivo de trazer também mais inovações para ver se conseguir uma construção mais eficiente do Porto. Essas mudanças, ao pouco, elas ocorrem. Na Europa, seguem 3 diretrizes. Eu vou pedir desculpas, eu acabei só colocando 2, que foi a unificação de contratos e extensão de duração, mas tinha também indicadores de qualidade de serviço. Esses indicadores de qualidade de serviço, eles servem como uma maneira de medir o cumprimento, vamos medir de como se chegou à qualidade, de qual qualidade se chegou. E aí o que é que se faz? Ao contratado, uma quantia que seria relativa à qualidade do serviço que ele fez. Quanto à unificação de contratos, se procura nessa unificação de contratos que serviços que se relacionem tenham um único contrato com uma única pessoa jurídica que fosse fazer esses projetos, de modo que procura a redução de custo, se procura uma organização maior, já que vai ser uma única empresa, não tendo problemas com divergências e coisas do tipo. Extensão de duração nada mais é do que um contrato a longo prazo. Pode passar. O marco tecnológico, a gente já fala sobre que a tecnologia ela não é o objetivo final, ela veio como uma forma de melhorar a qualidade de vida. E aí, o que se usa como marco tecnológico é uma plataforma de Smart City, SMP,
que ela seria uma espécie de cérebro, ela reuniria os dados, ela já estaria conectada aos outros serviços e reuniria os dados. Ela seria aberta, ou seja, ela não estaria presa a um único fornecedor, como se esse fornecedor fosse proprietário, apesar de falar de longos prazos. Caso seja necessário mudar o fornecedor não poderia levar o sistema com ele. Esse sistema não chega a ser dele, o sistema da cidade. E padrão. E quanto à questão de padrão, ele tem que ser apto às pessoas que querem usar ele, as pessoas e as instituições. Então, ele tem que ser dado em um sistema, em uma linguagem padrão para que as pessoas para que os cidadãos que forem usar consigam usar. Horizontal, que significa a integração dos serviços, e robusta, que significa poucas falhas, se possível nenhuma, que é ágil, que é eficiente. A funcionalidade dessa plataforma seria recolher os dados, mas não adianta simplesmente recolher esses dados. Dados que acabam nem sendo usados, mas esses dados devem ser recolhidos de forma a se transformar em informação, e essas informações acabam se transformando em soluções. E aí tem também o smartphone. O smartphone é algo que hoje todo mundo, talvez todo mundo não, mas a grande maioria das pessoas tem. Ele é algo, ele exala hiperconectividade, ele é um meio de se comunicar com os cidadãos, com a população, e acaba sendo muito útil para a plataforma de Smart City. Pode passar. O modelo de financiamento para a Smart City, ela pode ser feita de uma participação de agências multilaterais, ou seja, bancos, sendo onerosos ou não. Isso porque o que se fala é que a longo prazo esse dinheiro não ele voltaria, haveria um retorno financeiro, mas a curto prazo há um alto custo. Então é necessário um investimento um pouquinho maior. E aí, dependendo de como está a situação da cidade, que ela pode tentar fazer acordo com agências multilaterais para isso. Tem o financiamento da administração pública, financiamento da administração pública e parcerias com iniciativa privada. Até esse PPP embaixo, que é parceria público-privado, seria tanto a administração pública, ela estaria lá como gestão, até como indicando o eixo que se deve seguir. E essas parcerias de iniciativa privada, elas estariam ali porque seria necessário. E porque, de alguma forma, elas também... nenhuma empresa entraria em algo sem lucro. De alguma forma, elas ganhariam com isso. Quanto às parcerias público-privado, há a iluminação em São Paulo, que foi feito um contrato longo, e para essas parcerias público-privado, o contrato tem que ser um mínimo de 5 anos, um máximo de 35 anos, investindo, salvo engano, no mínimo 20 milhões de reais, só que foi muito dinheiro e foi algo a ser usado, e é um contrato longo para sempre se inove a administração com um padrão tecnológico do tempo. Além da parceria pública-privada, também a contratação de consórcios públicos, em que a empresa trataria uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica estaria responsável pelo fornecimento dos serviços, que já acontece com coletas, já acontece também com saúde, em alguns casos.
modelos de negócios sustentáveis. Agora se trata sobre negócios dentro da Smart City. Nesse gráfico ao lado, em que tem 4 quadrantes, que está fazendo uma relação entre retorno social e retorno econômico, e aí se fala sobre como mais ou menos os negócios se encaixariam. E o que se tenta é o quadrante A, de modelos a abordar, que ele seria tanto bom com retorno econômico, quanto bom também com retorno social. Quadrantes B e C, seria necessário que eles se adaptassem e conseguissem encaixar eles ao quadrante A. E aí o quadrante D seria um quadrante que simplesmente não dá para investir, já que não há retorno nenhum. Aqui no Brasil, ainda não há um modelo definido de negócio. Pela liderança ser gerida pela administração pública, os modelos de negócio acabam sendo modelos de negócio baseados em uma melhor gestão de cidade, em que se procura a qualidade dos serviços, através de inovação tecnológica e digitalização dos serviços, ou modelos de negócio emergente, em que a cidade ela acaba fornecendo dados a terceiros, e esses terceiros vão pegar esses dados e fornecer outros serviços, de modo que isso acabaria ajudando tanto na economia local, isso acabaria ajudando na economia local, no caso. E é isso, pessoal, sobre implementação. Então, né, a gente deu para entender um pouco sobre o que são as Smart Cities, qual o contexto que elas são inseridas, como é que a gente implementa elas. Agora vamos falar um pouquinho sobre os cases e cidades que realmente estão se tornando inteligentes ao redor do mundo. Seguindo a mesma pesquisa que foi feita na Espanha pelo Centro de Globalização e Estratégia do Instituto de Estudos Superiores, da Universidade de Navarra, foram analisadas 174 cidades em 80 países para ser avaliado realmente sobre alguns parâmetros como capital humano, coesão social, economia, meio ambiente, governança, planejamento urbano, alcance na tecnologia e mobilidade e transporte, para ser analisado quais seriam as cidades que realmente estão se tornando inteligentes e categorizar por meio de 4 grandes grupos. E um desses grupos ele foi dividido através dos locais que tinham alto potencial e que antes estavam numa posição inferior. Dentro desse grupo a gente pode encontrar algumas capitais da América Latina, como Rio de Janeiro, Lima, no Peru, Buenos Aires e algumas metrópoles asiáticas também, como a China. Mas as top 10 das Smart Cities, quais as cidades realmente estão se tornando inteligentes dentro desses parâmetros. Em primeiro lugar, a gente vê aí uma cidade da Europa, né, que a gente encontra Londres, e já subsequente, no segundo lugar, a gente encontra uma cidade da América do Norte, que é Nova York. O que a gente pode observar é que a Europa, ela em geral se destaca pela quantidade ou pela qualidade de vida e pela questão da sustentabilidade. Já a América do Norte, ela pode se destacar pela questão da sua economia forte e seu capital humano. Pode passar. E aí, já no âmbito do Brasil, né? Uma coisa que a gente vai tratar aqui, que a gente pode observar, é o seguinte: nessas cidades que a gente viu ao redor do mundo, que estão se tornando inteligentes, a gente pode observar que elas são voltadas muito mais para pessoas com a renda elevada e que realmente têm dinheiro para poder estar acessando esse tipo de tecnologia e esse tipo de inovação que as Smart Cities proporcionam.
O que a gente vai tratar aqui em relação ao Brasil e o tipo de inovação que o Brasil está proporcionando, por incrível que pareça, é em relação à cidade inteligente inclusiva ou social. A gente vai falar sobre smart cities que atendem a faixas de renda muito variadas e que podem realmente atender e se tornar mais inclusivas dentro do âmbito que a gente está tratando. Pode passar. E a primeira cidade que a gente vai falar é sobre Laguna, a Smart City Laguna. Essa Smart City, ela foi uma cidade inteligente criada de forma por iniciativa privada pelo grupo Planet, e ela é uma Smart City que realmente atende todas as faixas de renda, incluindo casos do Minha Casa Minha Vida. Ela foi a primeira Smart City social do mundo e ela consegue ter lotes a partir de R$ 27.800. E ela tem cerca de 3.300 metros quadrados. E onde se localiza essa Smart City Laguna? Ela é uma Smart City dentro do Nordeste, ela está dentro do cinturão digital, e foi escolhida essa cidade justamente por isso, por ela estar dentro do cinturão digital. Ela é localizada em São Gonçalo, em São Gonçalo do Amarante, e ela foi escolhida principalmente porque ela está dentro de um polo econômico e industrial. Ela tem a zona de processamento de exportação, o porto de Pecém, a companhia siderúrgica de Pecém e também a central termoelétrica do Pecém. E por que foi escolhido isso? A principal intenção da Smart City Laguna realmente atender a necessidade de... Mas pode tirar do modo pessoal, procura não baixar nada, por favor. Adeilton, Vocês ouvindo? desliga. Ok, obrigado. O principal intuito dessa Smart City foi atender a esse déficit habitacional nessa região, por conta da demanda de pessoas para trabalhar na companhia siderúrgica, e enfim. Ela se tornou a primeira cidade inteligente e ela está se tornando, e deve ser entregue em 2021. E foi justamente pela questão da localização que ela foi implementada em São Gonçalo do Amarante, no distrito de São Gonçalo do Amarante. Pode passar. Então, aí agora vamos falar um pouco sobre a estrutura que essa Smart City possui, né? Em relação ao ambiente construído, a gente encontra uma série de pontos que foram tratados pelos meus colegas anteriormente, né? A gente encontra uma rede elétrica subterrânea que, além de ser esteticamente mais agradável, né, mais bonito, evita problemas como descarga de rede elétrica e reduz risco de raios, e como eu disse, melhora a estética. Temos o Hub de Inovação, que seria uma forma de fazer com que a população experimentasse várias tecnologias inovadoras adequadas à cidade, um ambiente voltado para isso. O Hub de Esporte e Clube Planet, que seria um local voltado realmente para áreas de esporte, estimulando os cidadãos a adquirirem o hábito de praticar atividades físicas. A hierarquia das vias, que eu achei muito interessante, que é realmente um projeto de hierarquização da rede rodoviária, que faz com que o deslocamento nas quadras seja com velocidades menores, estimulando as pessoas a
a utilizarem as ciclovias e andarem mais a pé, porque os deslocamentos, os bairros seriam feitos de uma forma superior. Teria um mix funcional. O que seria esse mix funcional? É um local que permite realmente a criação de um espaço urbano equilibrado, onde a gente teria realmente residências, serviços comerciais, artesanato, produção cultural, tudo dentro do ambiente, facilitando a mobilidade urbana, não colocando essas diferentes funções em locais muito, muito espaçados. Teríamos o corredor de atividades comerciais, que aí, nesse caso, seriam realmente avenidas com predominantemente comerciais, que elas seriam concebidas como grandes espaços públicos para gerar eventos animados e dinâmicos, capazes de realmente formar pontos de referência para os moradores. Em relação à tecnologia, né, que é o que normalmente as pessoas procuram em relação às Smart Cities, nós temos também diversas coisas, como o Wi-Fi grátis, que é o básico que já está sendo implementado em algumas cidades pelo Brasil, mas também um totem interativo, como os meus colegas falaram, é muito trabalhado nas Smart Cities, a questão da informação realmente livre e aberta para a população. Então, esses totens interativos seriam dispositivos para proporcionar espaços onde a população pudesse obter informações relacionadas ao ambiente que eles estavam, à governança que eles tinham, e realmente sobre a cidade inteligente. Teria um sistema de vídeo monitoramento que auxiliaria tanto na questão da segurança quanto realmente no acompanhamento da cidade. E também teria na Smart City a ilha de recarga para carros elétricos, que é uma forma de reduzir a emissão de alguns poluentes, né, aumentando a facilidade da população de ter esse tipo de veículo. Teria um centro administrativo do bairro que facilitaria aquela questão que Mariana abordou em relação as pessoas não se sentirem próximas das decisões e sobre os serviços essenciais da cidade, do bairro. Isso faria com que a governança fosse mais próxima da população. Em relação à segurança pessoal, a gente vai estar trabalhando com o aplicativo da Planet, que permite realmente que as pessoas possam estar se comunicando em relação a situações perigosas e alertando aos responsáveis pela segurança da cidade para estarem realizando ações para amenizar essas situações. O aplicativo, né, que realmente é a ferramenta que seria específica para a promoção de informação e de serviços, como o Adelton falou, a gente quase todo mundo tem um celular na palma da mão e seria uma forma realmente mais prática das pessoas terem todas as informações sobre a cidade e sobre o que acontece ao seu redor na palma da mão. Já em relação ao ecossistema, né, a gente vai estar ao ecossistema e realmente questão sustentável. A gente vai estar trabalhando com iluminação pública inteligente, realmente o uso de sensores e luminárias de LED, fazendo com que tivesse uma redução do consumo de energia e também facilitando a questão da rede elétrica subterrânea. Realmente tem lá em Laguna, que eles estão fazendo na implementação, a bacia de retenção de água da chuva. Tem uma lagoa que vai facilitar todo o sistema de drenagem da cidade, evitando situações onde, quando tivesse um maior volume de chuva, está realmente com água retida dentro da cidade. Além disso, para facilitar a drenagem, ainda tem a questão da pavimentação drenante, que facilita também.
E também uma parte muito interessante que a gente não vê nas cidades normais é a questão da gestão verde, onde a escolha das plantas, da vegetação da cidade é uma escolha premeditada e pensada, onde até a escolha das espécies dos vegetais é pensada para reduzir o custo de manutenção, onde sejam plantas que não tenham que ser feita a manutenção frequente, de estar sempre precisando ser podada, plantas que possam realmente passar por períodos longos de escassez sem que ela realmente morra, e isso facilitando também a questão estética e a questão de deixar a cidade mais arborizada. Outra questão também é a parte das hortas urbanas. Essas hortas urbanas, elas podem ser um elemento importante no contexto da proposta da cidade inovadora. Por quê? É uma resposta da comunidade à inclusão das hortas, entendeu? Depende das condições socioeconômicas e ambientais de cada local. Por isso que é uma das propostas que são mais difíceis de serem implementadas, porque depende da cultura do ambiente, de realmente as pessoas se adequarem a isso. Mas ela traz uma série de vantagens, né? Vai trazer uma questão em relação a melhorar a alimentação da população, vai ser uma forma de socialização dentro da cidade, vai reduzir a questão do transporte, de ter que estar indo fazer a compra desses alimentos, fora a questão da economia, né? E em relação à mobilidade, a gente tem a questão do sistema de ciclovias, com a questão da hierarquização das vias e a promoção de fazer com que as pessoas utilizem mais as bicicletas e caminhem mais, né? Porque vai estar mais fácil. Ainda tem esse sistema de ciclovias. E pela questão da parte elétrica ser toda subterrânea, facilita, né, inclusive, na implementação dessas ciclovias. E o mais importante que eu acho, né, é a parte das pessoas. A Smart City, ela é voltada para a melhoria da qualidade de vida. Então, o projeto inicial de um Smart City tem que ter o objetivo de proporcionar um espaço inclusivo, né? Então, teria também a parte de startups comunitárias, que seriam profissionais realmente de acompanhamento e desenvolvimento das comunidades de um bairro, dos moradores do bairro. E esse processo inclui o planejamento e a organização de reuniões para os moradores, para a criação e divulgação de ferramentas que sejam realmente inovadoras e que auxiliem na promoção de áreas comuns no bairro e da constituição de uma entidade jurídica, associação de moradores, enfim. E já na parte do âmbito jurídico, como a Adelton falou, foram dentro dessa de Laguna, teria as diretrizes de boas práticas. O que seriam essas diretrizes de boas práticas? Fazer com que as pessoas seguissem realmente diretrizes na hora em relação à convivência interpessoal, indo alguns assim está a acontecer uma iniciativa privada, não seria voltada a leis, mas diretrizes que regissem o ambiente. Também a gestão social e a biblioteca de objetos. Achei muito interessante essa parte da biblioteca de objetos, porque seria um espaço físico que ia reduzir a questão de descarte de objetos que você não usa com tanta frequência. Eles seriam retidos desses objetos se faria doação ou para que esse material fosse alugado, vendido, emprestado para outras pessoas, aumentando a recuperação, reutilização e reciclagem desses objetos. E na parte da educação, né,
terem um centro de troca de também nesse lugar, e um cinema infanto-juvenil fazendo exposição para que os jovens tivessem acesso mais acesso à cultura. Pode passar. A gente... acho que é Elvia. Aí tem um videozinho que é mostrando mais ou menos um pouco da estrutura e quais foram os pilares que foram fundamentais para a construção dessa Smart City. Habitantes se baseiam em 4 pilares: arquitetura, meio ambiente, tecnologia e inclusão social. Um alto padrão ao alcance de todos, com infraestrutura, serviços, projetos e tecnologia de alta qualidade integrados ao Planet App, se torna o painel de controle da cidade inteligente. No futuro, escolher um bairro ou uma cidade que polui menos, consome menos e tem menos custos é mais importante que a escolha da própria. Pode passar. Antes. Mariana. E aí, nós temos também a cidade inteligente Natal, que por coincidência também está localizada numa cidade com o mesmo nome da cidade da Smart City Laguna, em São Gonçalo do Amarante, mas essa Smart City ela é no Rio Grande do Norte. Vocês estão conseguindo me ver? Aqui ficou preto para mim. Tá dando para ouvir? Sim, eu tô te ouvindo, Nara, e tô vendo o slide. Ah, beleza. Pronto. Ela foi a segunda cidade inteligente também social do mundo e ela acompanha os mesmos padrões da Smart City Laguna, diferenciando só pela questão do valor dos lotes e porque ela é uma cidade muito próxima a praias muito conhecidas da região de Natal e também pela quantidade de pessoas que essa cidade vai comportar. Eu não vou me aprofundar muito, porque por ser também uma iniciativa privada do grupo Planet, ela se assemelha bastante. Mas o que eu queria falar também era que, apesar da gente estar numa pandemia, essa empresa ela está meio que na contramão do restante do mundo, né? Que ela está acelerando o processo de expansão e ela já tem mais 3 cidades inteligentes para serem implantadas no Brasil. Uma também no Ceará, que é a Smart City aqui em Raiz, uma Smart City na Bahia e outra Smart City que seria, na realidade, um bairro inteligente dentro de São Paulo. Pode passar.
E, para concluir, a gente falou realmente sobre Smart City, falou sobre tecnologias que são necessárias para essas cidades inteligentes. E a gente queria indicar para vocês, vai ter um masterclass sobre BIM como catalisador para essas cidades inteligentes, que vai ser muito interessante e realmente vai tratar sobre como utilizar as tecnologias e o conceito do BIM para aplicar nessas cidades inteligentes. Foi isso, pessoal. A gente procurou resumir o máximo possível, mas tinha muita informação e a gente acabou passando consideravelmente do tempo. Parar aqui. Agradeço a apresentação da equipe BuildTech e corrijo o nome do nosso relator. O correto é Tiago Souza, onde eu disse Tiago Santos. Dando continuidade. Neste momento, gostaria de convidar João Vitor para coordenar o debate. Com a palavra, João Vitor. Obrigado, Adson. Vocês estão me ouvindo? Todos me ouvem? Sim. Sim. Certo. Bem, então agora nós vamos iniciar a etapa do debate, na qual nós vamos encaminhar as perguntas à equipe apresentadora. Nós começaremos pelas perguntas elaboradas pela equipe de apoio. Para isso, agora eu passo a palavra para o nosso debatedor, Lucas. Todos estão me escutando? Vamos responder, por favor. Sim. Sim. Ótimo. A primeira pergunta é a seguinte: quais problemas uma cidade brasileira pode ter na implementação da Smart City? Aí, no caso, ela Quanto à implementação, o problema pode Só ser um minuto, Adeilton, por favor. Tranquilo. Vamos fazer o seguinte: o que vocês acham para tornar o debate mais fluido? A gente lê todas as perguntas e depois passar para a equipe apresentadora? Ou vocês preferem uma pergunta por vez? Professor, a gente está dando a sugestão de bloco de 3. Serão 3 perguntas de vez. Certo. Então vamos seguir o conselho do professor. Então, Lucas. Novamente, a pergunta e ler mais 2 em seguida, certo? Ok. A primeira pergunta é: quais problemas uma cidade brasileira pode ter na implementação da Smart City? A segunda é: como obter uma participação mais ativa da sociedade na Smart City? E a terceira é: como esse estudo avalia a percepção da população com relação às Smart Cities? Equipe Building Tech pode responder, por favor. Bom, enquanto à primeira pergunta, um problema poderia ser o longo prazo. Uma gestão política aqui no Brasil. Será que uma gestão de administração pública poderia implantar um projeto e daria frutos a longo prazo, sendo que ele precisa de resultados a curto prazo para continuar na gestão de administração pública? Então, esse seria um dos problemas ali. Até não temos um modelo de como ter de uma implementação dessas.
Acho que eu consegui responder a pergunta, tentando ser o mais breve possível. A segunda pergunta, poderia repetir, por favor? A segunda pergunta é, deixa eu ligar aqui a câmera. Como obter uma participação mais ativa da sociedade na Smart City? Bom, através do smartphone, junto com aplicativos, junto com a mídia social, com as mídias sociais. Essa seria uma forma de se manter mais ativo com a população, sabendo usar essas mídias. A terceira pergunta eu leio novamente? Falta uma. Oh, desculpa, eu estava falando, o microfone estava desligado. Você pode repetir, por favor, terceiro? Certo. Como esse estudo avalia a percepção da população com relação às Smart Cities? Então, o estudo ele traz um capítulo só sobre essa percepção. Como foi um estudo quantitativo, então eles fizeram algumas perguntas aos cidadãos a respeito do conceito mesmo de Smart City. E foi percebido que, como se esperava, há pouco conhecimento das pessoas. Apenas um terço dos entrevistados eles conseguiram responder com algumas características do que realmente é uma Smart City. Como, por exemplo, eles citaram tecnologia, inovação, algumas características das Smart Cities. E uma coisa interessante é que eles geralmente remetem Smart City a cidades grandes e conhecidas, como, por exemplo, São Paulo, internacional, eles citaram Nova York, Londres, que coincidentemente são inteligentes, como Nara falou. E eles só se mostram um pouco satisfeitos com o que eles têm e que estão até estão dispostos a pagar com um certo limite por uma cidade melhor. Então, eles estariam dispostos a investir numa cidade inteligente, mesmo sem saber direito o que seria uma cidade inteligente. Obrigado, Mariana, e obrigado, Adeilton, pelas respostas. Nós vamos agora para a parte das perguntas públicas, que foram feitas no chat. Vou passar novamente a palavra para Lucas. A primeira pergunta foi feita pelo professor e é a seguinte: o que seria um fator disruptivo? O que isso significa? A segunda pergunta foi feita por ele ainda, que é a seguinte: para a implementação do modelo da Smart City numa cidade, é preciso então existir um marco regulatório específico ou a alteração na legislação existente também pode atender? E a terceira e a última foi feita por Tiago, que é: incubadoras de inovação seriam um requisito básico para a manutenção da Smart City? A palavra é equipe Building Tech. Eu posso responder a primeira, que fala sobre a tecnologia como um fator disruptivo, não é isso? Eu entendi que seria não buscar a tecnologia como uma finalidade, como já foi falado, mas usar dela para se ter informação, para se ter o máximo de informação possível sobre os cidadãos e sobre as organizações da cidade. Eu entendi dessa forma. E também não ver a tecnologia como o único fator responsável pela cidade inteligente. Como a gente falou muito, o cidadão ele é um fator principal e a gente não pode ver a tecnologia como algo único na cidade inteligente. Acredito que eu posso responder a segunda pergunta. Acredito também que a alteração da legislação existente
pode atender e seria mais viável, já que num marco regulatório se coloca muito em balança tanto a expectativa do consumidor, quanto também o quanto seria o lucro, a saúde da empresa, e isso teria que ser, as regras seriam estabelecidas por um órgão. Por enquanto ainda é algo muito recente e ainda é algo bem definido na cabeça da população. Então, se a intenção é implementar a Smart City em cidades já existentes, então seria mais viável fazer essa alteração de modo que ela fosse menos burocrática, de modo que a lei fosse menos burocrática possível para poder fazer a implementação dela. Pode repetir a terceira pergunta em relação às incubadoras de inovação, né? Isso. Incubadoras de inovação seriam um requisito básico para a manutenção da Smart City? Eu acredito que as incubadoras de inovação serão um auxílio para a implementação das Smart Cities, mas não um requisito básico, entendeu? Tipo, eu acho que seria realmente uma forma de estar auxiliando para estar disseminando de uma forma mais clara para a população as condições para ser desenvolvidas as tecnologias da Smart City. Bom, obrigado, equipe. Nós encerramos agora a etapa do debate. Eu vou passar a palavra para o nosso relator, Tiago. Vocês estão me vendo e ouvindo? Vocês podem colocar no chat, se sim. Opa, vamos lá. Agora eu vou fazer o relato, que nada mais vai ser que o apanhado geral da apresentação e das dúvidas apresentadas. A gente tem inicialmente que, tipo, que a Smart City, como deu de perceber na apresentação, não é um conceito estático. Como é uma coisa do presente, ela está em constante evolução e aprimoramento, e até conceitos novos estão sendo criados e explicitados. Inicialmente, a Mariana faz isso muito bem, ela projeta o plano de fundo sobre o qual se assenta a fundação ou o projeto de uma Smart City. Expondo suas necessidades, as cidades estão cada vez mais densas e precisam agregar cada vez mais gente. Então, para isso, precisa-se de um novo formato de organização para conseguir atender todas as necessidades desse conjunto de pessoas cada vez maior. As cidades médias, como ela apresentou, elas são cidades que crescem mais porque do seu entorno tem mais gente no âmbito rural. E sendo basicamente essa migração campo urbano o fator primordial do aumento da quantidade de pessoas numa cidade. Outro fator que é bastante interessante é que a necessidade de agregar cada vez mais o digital e a conectividade no âmbito de uma grande cidade para isso. As cidades têm que estar integradas, ou seja, os serviços têm que estar cada vez mais interligados para garantir uma eficiência maior na sua realização para um público cada vez maior. E alguns dos elementos fundamentais que ela delineia para a gente é que a Smart City é um conceito que deve se fundamentar numa visão geral das coisas, não em condições pontuais, mas uma visão geral. A sua gestão, para facilidade de tomada de decisão, deve ser centralizada e voltada para as necessidades do cidadão daquele ambiente, colocando assim a pessoa no seu centro. As decisões são tomadas para resolver problemas das pessoas e não para a necessidade de alguns poucos. E também um conceito bastante interessante da Smart City é que elas
carregam em si a ideia de colaboração, não só dos aplicativos, não só dos meios digitais que tem no fundamento da sua implementação, mas também das pessoas em si, Para isso a gente tem que ela delineia ainda coisas como a internet das coisas, redes sensores e a conectividade como um fator crucial aqui. Tendo que se abordar nesse campo a segurança, a saúde, a educação, o meio ambiente, a mobilidade, o governo, a habitação e até mesmo o gênero, como ela citou. Adeilton já parte para a ideia da implantação, como se dá a implantação de uma cidade inteligente, uma Smart City. Existe uma metodologia geral que nada mais é que um cunho genérico do formato como ela deve se agregar. Não são definições puras e concisas, ou seja, você vai fazer tal coisa ou não, mas existe uma metodologia genérica da qual participam coisas peculiares a cada tipo de implementação. Ou seja, você tem fases verticais, horizontais, conectadas e inteligentes. As verticais são aquelas onde você agrega tecnologia em condições pontuais. Depois você parte para uma integração de todas essas tecnologias. Em sequência, você conecta isso a uma fonte para tomar a decisão, para a coleta desses dados. E, por fim, tem a fase inteligente, que ele citou, que é onde está o Big Data, provavelmente dito. Você pega a grande quantidade de informações e toma decisões a partir disso. Outras coisas que ele citou de forma que é bastante importante é que a Smart City precisa de pessoas qualificadas para sua implantação, pessoas que tenham liderança, que agreguem na sua, que tenham como premissa o cidadão. O cidadão é o principal, é o centro das coisas aqui na Smart City. Porque, como ele mesmo citou, trazendo para um panorama mais brasileiro, a Smart City é um negócio, é uma coisa continuada. Ela não vai acabar ao fim de um mandato de um determinado político ou fim de um determinado governo. Ela tem a premissa de continuar e aprimorar sempre. Tem também a condição de estratégia, que é isso, ela é continuada, ela tem que se adaptar a uma situação, e a tecnologia é vista aqui não como uma necessidade pura e bruta, mas como a ferramenta para adquirir determinado objetivo. Ou seja, a tecnologia é o meio pelo qual você realiza as coisas, e não a finalidade no processo. Ainda apresentou as questões de legislação e burocracia, de legislação, os marcos regulatórios e legais, as modificações jurídicas que são necessárias para a implementação, para se tratar de algo novo. Tem a questão da unificação de contratos, que remete àquela ideia de centralização para se tornar mais fácil a implementação, ou seja, de uma forma mais lógica, mais concisa, com que os seus agentes consigam implementá-la de forma mais segura e simples. E o marco tecnológico, apesar de não ser o fim, a tecnologia deve aqui ser implementada para a resolução, ou seja, a tecnologia é vista como uma boa ferramenta para essa prática. A gente ainda tem o modelo financeiro, que engloba aí uma participação público-privada, uma participação multilateral de todos os agentes, e engloba também modelos de negócios sustentáveis, com constante melhoria dos seus serviços, por assim dizer. Ao final, Nara expôs para a gente as materializações, vamos dizer assim, as cidades que já ou usam ou estão sendo implementadas, como no caso das brasileiras que ela citou. A gente tem Londres e Nova York, onde aqui a gente tem a ideia da Quinta Avenida, a ideia de uma coisa cara, ou seja, o metro quadrado muito caro na Smart City, ou seja, cidades inteligentes não são coisas sociais. Já quando ela expõe para a gente as Smart Cities brasileiras, ela já tem um cunho social, ou seja, é para o público geral, é para o público básico. Smart City, uma cidade inteligente, não é uma coisa só para os ricos, é uma coisa para todos, que deve ser tida como melhoria e aprimoramento das cidades com relação aos seus cidadãos.
A primeira apresentada por ela foi Laguna, que é, como dito, a primeira Smart City social do mundo, ou seja, a primeira Smart City com papel social. Ela não é londrina, ela não é inglesa, ela não é americana, ela é brasileira, justamente por termos um panorama de condições econômicas mais críticas com relação a esses países. E a implantação de um projeto desses vem resolver uma questão do meio do qual ela está se inserindo. Que tem um custo acessível, um aplicativo próprio para troca de informações e definir informações, uma cidade planejada que já prevê possíveis obras futuras, deixando espaço para isso, ampliação de avenidas e tudo mais. Também prevê um uso mais saudável, vamos dizer, porque, como ela disse, Laguna prevê que as pessoas usem bicicleta, que as pessoas realizem caminhadas, não como algo esporádico, mas como algo do dia a dia, ir para os seus empregos de bicicleta ou de pé, porque a localização da própria cidade é organizada de forma a unir o âmbito do emprego, os empregos e a vida da pessoa próximos, ou seja, a residência e a empresa da qual a pessoa trabalha é organizada de maneira que ela esteja próxima, ou seja, uma organização do âmbito trabalhista e vida pessoal da pessoa. Ainda conta, e não deixando a desejar em nenhum critério, por conta com biblioteca, cinema, agregando coisas que no Brasil não são comuns, como a elétrica subterrânea, que é mais bonita, que traz um visual mais confortável para as pessoas, além de ser uma cidade, como dito antes, colaborativa, ou seja, ela prevê locais de troca de utensílios, troca de livros essas coisas. A segunda cidade da qual ela apresentou é Natal, o projeto de nome Natal, que é a segunda, que como Laguna é a primeira, essa é a segunda cidade inteligente do mundo, e também do Brasil, no caso, que todas com as mesmas aspirações e todas com as mesmas características de fundação. E, por fim, a gente teve o debate onde foram esclarecidas dúvidas que ficaram após a apresentação da equipe. Agradecendo a apresentação de Mariana Fernandes, Adeilton Spindola e Nara Ferrari, a participação do João Vitor, Tiago Macedo e Lucas Andrade, e a presença de todos, em especial do professor Sérgio Mota, damos por encerrado este seminário. Desejamos a todos um bom final de tarde e damos a palavra para o professor, para que ele possa fazer possíveis comentários e dar sequência à aula.